onde que a gente sobe esses formulários? É nesse conto de Sync Job mesmo ou em outro Então, lugar? deixa eu só ver aqui, você está no Stage, né? Ó, Tô, aqui mesmo, no Sync Forms. no Sync Forms. Existem algumas interações aí no. Por isso que a tua arquitetura é interessante. Eu já estou pensando nela, se a gente fosse conversar sobre o. Seriam vários interações explicando tudo o que acontece, né? É, Bem legal, exato. bem legal. E deixa eu perguntar, assim, Rodrigo, tu já pensa quando tu vê, já refatorar isso ou não? Tu vai olhar, analisar como tá e tentar arrumar pontualmente? Olha, o que eu ia tentar fazer é o seguinte, por exemplo, já separando é, esses tipos de interação, entendeu? Ah, Assim, legal. a gente não vai conseguir mudar tudo, mas, por exemplo, eu evitaria códigos duplicados. Aí eu já evitaria códigos duplicados, né? Não, Usando, usando assim esse método. Se tá. caso tenha, né? Lógico. Se você for começar uma refatoração, eu acho interessante. É, É, tranquilo. é, Existem várias situações aí. Como tô nesse caso do formulário, a gente colocou, só para te explicar um pouquinho dele, o que acontece? O cliente vai lá e reclama que, pô, era para ter formulário e não tem, né? O que a gente fez? A gente tem no back-end existem vários locais onde pode ter sido deletado esse formulário. Então, o que eu fiz na semana passada? Eu coloquei lá uns logs para identificar qual é a origem daquela delação, se é do cluster da web ou do mobile, né? Para a gente detectar. Eu vou confirmar agora. O Danilo terminou a subida da web, então atrasou um pouco. Então, por exemplo, eu tenho até registros lá dizendo que a deleção aconteceu a partir de determinado endpoint do mobile. Só que eu não posso confirmar se é isso mesmo, porque eu não sei se de repente foi alterado na web antes, tá? Mas eu faço um videozinho explicando exatamente qual foi o ponto e qual ponto que a gente está. Se eu detectar que foi mobile, você vai ter uma mensagem ainda hoje aí pelo grupo aqui do WhatsApp mesmo, tá. e eu te explico exatamente o que a gente fez para detectar, como que a gente encontrou, e te deixo já no caminho para resolver. Aí, só combinar aqui com o Marco, então eu vou até o momento de. Se for encontrar que foi no mobile, eu não executo a solução, né? Se ficar claro para mim a solução, e aí eu repasso para o Rodrigo. Né? Depois eu confirmo se é isso mesmo. Tá. Mas provavelmente é isso que eu ia chegar hoje à tarde. Então, eu vou fazer essa análise dessa marcação e descobrir a origem. Se for back, o Rodrigo pode fazer outro trampo, porque não vai ter que mexer. Por exemplo, para resolver esse problema específico não vai ser no mobile, mas eu vou descobrir isso agora. Sim. E o Postman, vocês conseguem entregar isso hoje? Só dos métodos do formulário, ou você precisaria geral? Se fosse geral, mas assim, vamos só fazer do formulário agora, que eu acho que ia ficar melhor. Ah. Cara, eu posso, durante o formulário, ver isso para você, sim. As funções do formulário, se não me engano, são 3 métodos. Somente caso se o problema for no mobile, entendeu? Ah, beleza, então. Deixa eu anotar Aí, aqui. só para eu entender como que deveria ir, entendeu? Então essa é a parte que, tipo assim, eu consigo, por exemplo, ligar o ngrok e criar um post com exatamente a requisição do mobile. O Isso. trabalho vai ser ir no back-end para verificar se não tem nenhum campo a mais do que estava sendo enviado. É aí que está o problema, né, Gabriel? Se você fizer isso do ngrok hoje, se hoje a gente tem erro, então você estaria enviando a requisição com erro, correto? Não, tudo é uma hipótese, né? A gente tem que eliminar essa hipótese. Exato. E aí isso que eu estava comentando. Aí o caminho vai ser, por exemplo, eu posso depois bater com a requisição que é feita na web, etc. Mas cara, eu 89% de chance que não é um problema de a requisição estar enviada errada. Pode estar acontecendo uma requisição de deleção, aí é um erro. Não os dados em si da requisição. Espera aí que eu vou... eu falar, indiferente do problema ser ou não no aplicativo, a gente tem que começar de algum ponto. Então, o formulário vai ser o primeiro ponto. E aí, o que a gente vai precisar para começar são as requisições. Ou no Postman, ou, por exemplo, um Swagger adiantaria para você, Rodrigo?
Eu acho que o Swagger, eu consigo abrir o Swagger no Postman, não consigo? Importar? Acho que sim. Eu não tenho certeza, mas eu já ouvi alguma coisa assim. Sim, acho que sim. Então, no Postman melhor, Gabriel, se não conseguir, aí a gente passa pro Swagger. Eu acho que o Postman vai ser menos trabalhoso, né? Porque o Postman é mais visual. O Swagger ele tem que codar, né? Isso. Então, Postman, mais fácil. Não, tranquilo. Assim que eu analisar o formulário, eu já aproveito e crio esse Postman, porque é o que eu falei, eu vou ter a versão que o mobile consome, aí eu faço a análise da web Aí, e faço a análise de código. indiferente de encontrar um problema ou não no formulário aí no mobile, a gente já começa de um ponto, formulário. Depois a gente vai avançando para os seguintes. Ok? Tá bom. Beleza. Rodrigo, mais alguma dúvida? Não, só isso. Por enquanto só? Então tá, o Gabriel vai te passar. Ainda hoje, Gabriel? Você consegue passar hoje? Sim, eu estou nos casos dos formulários. Legal. Então ainda hoje a gente Aí passo um feedback, aí faço um vídeo, explico. Legal. Aí, Legal. como o Rodrigo vai entrar às 10, ele me liga se precisar. Pra não se botar na frente do WhatsApp. Beleza. Ok. Combinado então. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, gente. Só me liga aí qualquer coisa. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Valeu. pessoal. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Falou.